Saudações, pessoal! Então estamos aqui hoje para mais um vídeo. Nesse vídeo hoje nós vamos trazer um pouco sobre sexualidade e trazer também um pouquinho sobre as novas terminologias utilizadas atualmente. Tá? Então esse é o nosso canal Sociedade Psi. Então, para falar sobre sexualidade, nós temos que entender primeiro que sexualidade é um termo muito amplo. Tá? Então, assim, não dá para falar sobre sexualidade pensando somente em sexo carnal, sexo biológico. Ele é um termo que vai muito além disto. A sexualidade, ela pode ser considerada uma energia ou também um conjunto englobado pela parte biológica, social, sentimental, tudo que envolve o ser humano desde o início da vida dele. Então tudo pode ser considerado parte da sexualidade. Uma pulsão, né? Como diz a psicanálise. Isso, o próprio Freud ele trazia a sexualidade através de um termo chamado pulsão. Ele entendia a sexualidade como uma energia pulsional. Então isso, para ele, era o que permeava a própria constituição do ser. Então, para nós falar um pouquinho sobre sexualidade, eu vou começar falando sobre alguns termos. Para tentar separar um pouquinho. Tudo faz parte da sexualidade, mas vamos tentar dar nome aos termos. Primeiro, sexo. O que é o sexo? O sexo ela tem a definição na parte biológica. O homem ele nasce masculino, feminino, ou, em alguns casos mais raros, intergêneros, que era o que antigamente era chamado de hermafrodita, né? Atualmente é um termo em desuso. Gênero. O gênero ele se refere a uma construção social. Homem ou mulher, macho ou fêmea, derivado de várias ações que permeiam desde o nascimento, né? Então o gênero ele define-se pela roupa, a forma de se portar, tudo aquilo que está dentro dos padrões sociais. A identidade de gênero. A identidade, diferente um pouco do gênero, como o nome sugere, né, ela diz respeito ao gênero que a pessoa se identifica. Então, se uma pessoa do sexo masculino ou feminino que se identifica com o próprio gênero, ela é considerada uma pessoa cisgênero. Um exemplo, eu sou homem, nasci com sexo masculino e me identifico com esse sexo. Então eu sou cisgênero. A pessoa que tem identificação com outro gênero, ela é considerada transgênero. Um exemplo, um homem, o homem do sexo masculino, nasceu com sexo masculino, foi criado até um período com esse sexo, mas ele entendeu que a identificação dele não seria masculino. Então daí ele já entra como um transgênero. Outro termo é orientação sexual. A orientação sexual tem relação mais diretamente com a atração sexual. Daí nós temos vários, né? Temos heterossexuais, homossexuais, bissexuais. O que define a orientação? A orientação ela tem vários fatores que podem ou não influenciar. Pode ser essa genética, cultural, social, através das vivências que a pessoa teve desde o seu nascimento, né? Tudo pode influenciar dentro da orientação sexual. Um detalhe que a orientação sexual geralmente se nota desde a infância. Ao contrário do que muitas pessoas falam, né? Não é uma coisa que vai ser muito tardia. Geralmente é mais para a infância, já tem a própria criança já vai demonstrando qual orientação sexual que ela tem. É importante salientar também que a sociedade ela ainda discrimina, né?
ainda discrimina aqueles que não se encaixam dentro dos padrões sociais, dentro dessa normalidade, né? Então, quando a criança nasce ou quando o indivíduo ele se percebe diferente um pouco da normalidade, ele pode até tentar disfarçar esse sentimento que ele tem, as atrações que ele tem, porém no momento que ele começa a disfarçar, isso pode ir causando frustrações, depressão ou até mesmo em um estado avançado pode até causar um suicídio, né? Então assim, infelizmente essas pessoas que têm a sua orientação diferente dessa normalidade acabam sofrendo ainda atualmente esse preconceito. Então, assim, para nós continuarmos agora o nosso vídeo, nós vamos apresentar um pouco mais sobre as siglas utilizadas. Então, dando continuidade ao que o Alexandre estava falando, duas siglas surgiram na década de 90, a GLS e a GLBT. A GLS dizia a respeito dos gays, lésbicas e simpatizantes. Os gays se tratavam de pessoas do sexo masculino que tinham atração pelo mesmo sexo. A lésbica dizia a respeito das pessoas do sexo feminino com atração por o mesmo sexo também. Já os simpatizantes se tratava de todos independentes do sexo ou do gênero que elas tinham. Simplesmente simpatizavam com os direitos e lutavam por isso, mas mesmo assim sofriam preconceito tanto quanto os outros. Já a sigla GLBT insere tanto os bissexuais como também os transgêneros. O que isso significa? Significa que os transgêneros, de certa forma, nascem de um sexo, só que se identifica com outro sexo. Então há homens trans e mulheres trans. E antigamente havia também, antes de ser chamado de transgênero, se chamavam travesti, mas esse termo caiu por causa que era muito pejorativo a eles. Mas atualmente, então, temos a exceção do queer+, e a etimologia queer. O termo queer é um termo muito pejorativo da língua inglesa, que era considerado, então, como um insulto para todos e para tudo que não se encaixava como um padrão pela sociedade. Tudo aquilo que era fora da heteronormalidade. Até eu me perdi. Toma, viu? Como é que é a palavra? Só porque eu queria trazer a palavra. Essa palavrinha aqui, ó. Heterocis normalidade. O queer ele englobava tudo aquilo que era fora da heterocis normalidade. Então, assim, como exemplo, os não binários, né? Os não binários são aquelas pessoas que não se pertencem, elas não conseguem se perceber dentro de um gênero só. Então, assim, os pansexuais são aqueles que se atraem por pessoas, independente do sexo, né? Então, eles se atraem pela pessoa em si, não no sexo. E os gêneros fluidos, como o próprio nome diz, né? Os gêneros fluidos são aqueles que intercalam entre os gêneros, eles não têm assim uma definição também, eles podem tanto se identificar como um masculino quanto feminino. Então, assim, são terminologias mais atuais. E também os intersexuais, que na verdade antigamente eram chamados como hermafroditas, e hoje em dia se chama intersexuais, só salientando que antigamente faziam cirurgias desde quando eram bebês, já que eles tinham os dois sexos quando eram nascidos. E hoje já é pensado desde que se o sujeito se constitui e se entende por um gênero, pode fazer essa cirurgia para se definir como tem alguns países... Pode terminar. Não, pode falar. Como o Léo estava falando sobre os intersexuais, né? Em alguns países, hoje em dia é proibido a cirurgia, que era muito comum antigamente, como o Léo falou.
de nascer com os dois sexos, né? A criança ela nascia ali com as genitais masculinas e femininas e a família escolhia por ela, né? Então assim tinha mais características do menino ou da menina, eles iam lá e cortavam um deles e a criança ela vivia o resto da vida com aquele sexo escolhido pela família. Hoje em dia alguns países proibiram isso. Então assim a criança ela vai até uma certa idade, onde ela conseguir demonstrar essa identidade de gênero. A partir disso, sim, daí vai ser feita uma cirurgia caso seja necessário. Então, o que acontecia muito antigamente? As pessoas intersexuais, elas nasciam com os dois, então a família decidia, vai ser homem. Só que daqui a pouco eles chegavam numa fase da idade deles que eles se identificavam com o sexo feminino. Então daí seria mais um transexual para a vida dela, porque simplesmente a família escolheu por ela e ela viu que não era aquilo que ela estava esperando. Os assexuais, então, são as pessoas que têm pouca ou nenhuma atração sexual por nenhum gênero, nenhum sexo em si. Então o QI a mais que o Léo está falando, o Q de queer, o I de intersexuais, o A de assexuais e o mais. O mais ele quer dizer que tem muita coisa ainda por vir, que a humanidade ainda está evoluindo, que ainda tem muito o que ser apresentado. E também tem gêneros, tem definições de gêneros que não entraram, não foram contempladas. Claro que o próprio queer, ele contempla quase tudo, mas tem muita coisa ainda que não está fora dessa definição do LGBTQIA+. Então, o mais ele só significa que tem mais coisas ainda, que tem muito ainda por vir. A população LGBT ela tem um score alarmante que acaba ocasionando desfechos negativos, psicologicamente falando, né? Então, não são efeitos só simbólicos e subjetivos, são também materiais concretos. Então, a pessoa da comunidade LGBT acaba sentindo na pele, né, todo o preconceito, a intolerância, a apatia relacionada a eles. E a vida dessas pessoas da comunidade LGBT acabam ficando mais em risco em locais onde as pessoas não são a favor ou são intolerantes com a diversidade sexual. Então, isso acaba ocasionando ansiedade, depressão, aumentando o risco de suicídio nessa população comparado aos héteros e os não transgêneros. Então, a repercussão do preconceito e da discriminação não é uma conversa só para quem defende a ideologia de gênero, porque tá aí para todo mundo ver, tá em estudos que o preconceito afeta as pessoas e a gente tem que olhar para isso. E como psicólogos, a gente tem o papel de eticamente acolher toda a diversidade sexual que nos é apresentada e fazer a pessoa se sentir acolhida, né? Então, como a Ingrid colocou, né, até mesmo é um dever ético de todo psicólogo, né, de fazer esse acolhimento, né, não só do psicólogo, né, aqui nós estamos falando de toda a população, é um dever do ser humano, porque a pessoa não é a identidade sexual dela, a pessoa não é o sexo que ela nasceu, o sexo biológico, a pessoa ela é muito mais que isso, a pessoa é um conjunto de coisas que englobam desde o seu nascimento, que está intrínseco no ser. Então, assim, não é uma coisa só para nós psicólogos, é uma coisa que é para todo mundo. Então, assim, o respeito em primeiro lugar, assim como muitas pessoas defendem o respeito religioso, que é um tema para outro vídeo, talvez, também deve-se ter esse respeito ao ser humano, não à escolha ou identidade ou qualquer outro termo que está sempre em mudanças. São termos que mudam,
mas que se refere a um ser humano. Então, em primeiro lugar, o respeito à pessoa. Então, vamos encerrando por aqui o nosso vídeo de hoje, né? Esperamos que tenhamos trazido um pouco de conhecimento a mais para quem tinha dúvidas sobre as siglas utilizadas. Como eu disse, a sigla está em constante mudança, assim como todos os termos que se referem ao ser humano. Então, talvez daqui a algum tempo estejamos olhando esse vídeo e com uma sigla um pouco diferente, mas continuaremos sempre exigindo o principal, que é o respeito ao ser humano. Então, pessoal, sigam lá nossas redes sociais, Facebook, Instagram, sociedade.psi. e comentem o vídeo, compartilhem, dê o seu curtir para nós continuarmos o nosso serviço aqui.